Olá amigos, muito bom dia. Vamos hoje prosseguir na nossa empreitada de enfrentar esta obra As Leis de Platão. Hoje vamos analisar brevemente o capítulo 4 desta obra. Neste capítulo, Platão prossegue o seu intento no sentido de fundar um Estado, fundar um Estado. Quais são os pilares do legislador, dos fundadores, para que se crie um Estado bem formado, vamos dizer assim. Ele já falou o seu axioma fundamental nos capítulos anteriores, no sentido de que a legislação ela deve sempre buscar a formação da virtude, e esse axioma ele vai permear toda a obra dele. Ele vai ramificando a análise a partir desse axioma. Então, neste capítulo 4, por exemplo, ele vai refletir um pouco sobre a localização. Qual seria a localização desse Estado? A questão do soberano, da forma de governo, a questão do povo que seria colocado ali nesse Estado. Ele vai trazer brevemente, muito breve aqui, a questão da justiça, e também vai trazer a questão de quem seriam os servidores, aqueles que tomassem conta da administração do Estado. E por fim, ele vai trazer ainda a questão das relações humanas, das relações entre as pessoas, e algumas reflexões sobre a formulação das leis, como que as leis devem ser escritas, como que elas devem ser feitas, algumas coisas que não podem ter na lei. Então ele vai trazer isso também, de forma bem ainda muito simplória, mas marcando um início realmente. Por isso que a gente está analisando essa obra aqui nesse podcast, porque aqui nós vamos estar voltado para a análise de obras que dizem respeito ao direito e à filosofia do direito. E essa obra ela é importante porque nessa empreitada de fundação de um Estado mostra-se indispensável, fundamental a reflexão sobre as leis. Então todo o tempo Platão vai trazendo essa questão da lei, do que é a lei e como que ela deve ser feita, qual é a sua finalidade, qual é o seu objetivo. Então são esses pontos que ele vai tratar no capítulo 4. Em relação à localização, ele menciona que não deveria ser uma terra totalmente produtiva de tudo, porque poderia gerar um encharcamento muito grande de dinheiro, de muita riqueza, e isso acaba, de certo modo, pervertendo as pessoas, desviando do caminho da virtude. Também ele diz, não deveria ser também estar numa localização próxima ao mar e com pouca produção, porque isso apenas estimularia a transição de muitas pessoas por conta do comércio marítimo e a circulação de todo tipo de gente, o que também gera uma certa devassidão nos costumes e corrupção das pessoas. Então ele diz, o ideal seria um Estado mais ou menos acidentado e que tivesse uma produção razoável. Essa seria uma localização específica, porque ele diz, nós não devemos achar que o cume da felicidade, o cume da nossa existência é apenas
ter a manutenção financeira e se manter e comer e satisfação das nossas necessidades. Não. Tem algo além disso, que é a virtude. A formação da virtude, da alma humana, isso está acima dessas coisas todas. Essas outras coisas são importantes, mas não são o cume, não são o mais importante. E aí depois ele vai. E o povo que vai se instalar então nesse estado? O povo que basicamente o que ele vai trazer é o seguinte: olha, quanto mais esse povo tiver uma conexão, né, pela língua, pelos costumes, pelos ritos sagrados que praticam, quanto mais um povo tiver isso aí, menos trabalho vai ter o legislador, porque já vai existir uma tessitura, né, social muito mais harmonizada, de modo que o legislador apenas vai fazer pequenas correções. Então isso seria o povo ideal, né? Mas não é impossível também que se instale povos de costumes totalmente diferentes, mas o que ele diz é que sendo assim, haverá muito mais, a tarefa será muito mais árdua para o legislador. Em relação ao soberano, aqui no caso soberano, quando ele fala aqui sobre o soberano e sobre as formas de governo, né, ele vai trazer aqui para a gente a indicação de como seriam essas formas de governo, esse soberano, e quais são as leis, as regras, como isso aí deveria acontecer. Diz, olha, o ideal, qual seria o ideal? O ideal seria uma monarquia despótica, vamos dizer assim. Isso quer dizer o quê? Um homem, né, um governante que detivesse todas as virtudes. Então, um governante que fosse sábio, temperante, justo, correto, né? Então, esse seria o ideal. Por quê? Ele teria todos os meios de imprimir as mudanças que tivesse que mudar no Estado, na sociedade, mudança nos costumes, nisso ou naquilo. Ele teria forma de agir de forma muito mais eficaz, porque dependeria somente dele, pelo menos principalmente dele, né? Todavia, isso somente seria bom se esse soberano fosse realmente um homem totalmente virtuoso. Teria que haver essas virtudes muito bem formadas nele. Para além desse aí, você tem também uma monarquia constitucional, vamos dizer assim, onde você tem um governante, né, um monarca, mas para além do monarca você também tem algum outro mecanismo ali de controle, né? Algum órgão colegiado, alguma coisa que também participa do exercício do poder. Para além disso, você tem o que seria uma espécie de democracia, né? Algo mais ou menos nesse estilo, e você teria também a oligarquia. Tudo isso conforme o poder. O critério que ele está usando aí para fazer a classificação dele o número de pessoas no exercício do poder, né? No exercício do governo. Uma monarquia despótica, um só. Uma monarquia constitucional, um só, mas com outros colegiados participando, né? Aí você teria formas de democracia e você teria também oligarquias. Essas seriam as formas. Isso. E aqui, assim, ele diz que o ideal seria uma monarquia despótica formada por um homem virtuoso, mas ele sabe que isso está muito longe de ser realizável, né? De ser concretizado de forma concreta. Então, assim, ele não vai dizer exatamente que tem que ser isso ou aquilo, mas são as formas que podem ocorrer na formação do Estado, né? O que é principal que ele trata aqui, independente disso aí ou não, que ele reforça de novo, né? Que ele traz de novo. O principal aqui, independente dessas formas aí, é que o governante, aquele que estão no exercício do poder, sejam realmente pessoas
dotadas de virtude. Que inclusive ele até diz, olha, a forma mais eficaz de se alterar os costumes, de se alterar, fazer as alterações no Estado que são necessárias, é pelo exemplo pessoal do governante, do monarca. Esse é o caminho fundamental para que isso ocorra. Ele até diz aí, é quase impossível que aconteça essa mudança sem o modelo central ali, o governante, não puxar realmente para aquele caminho que ele está querendo, né? E isso é incrível, né? Porque realmente quando você tem aquelas pessoas que são a liderança, são pessoas extremamente baixas, de pouca virtude, pessoas de moral muito baixa, você percebe um rebaixamento geral da moral naquela sociedade. É incrível realmente isso. Percebe um declínio, uma cultura de degradação realmente. Ok, então uma vez que se estabelece o poder, seja desse modo aí do monarca ou de um grupo, o fato é que ele se estabeleceu. Uma vez que se estabeleceu, ele diz aqui de forma muito simples, qual seria o problema da justiça aqui, né? O problema da justiça aqui seria um pouco rasa, né? Porque aqui a justiça aqui para o legislador seria basicamente garantir a manutenção desse poder. Então, a justiça aqui seria uma definição muito parecida com aquela definição de Trasímaco, lá na República. Seria a justiça a justiça é a vantagem do mais forte, né? Fazer a vontade do mais forte. Ou seja, a realização do poder do mais forte. Realizar aquilo que o detentor do poder quer. Seria mais ou menos uma conceituação realmente muito rasa, mas é uma conceituação pragmática, é isso que ele está querendo dizer, né? Uma vez que o grupo se estabelece no poder, ele vai querer aprovar leis simplesmente para manter aquele estado de coisas, né? Então, a lei injusto seria aquele que fosse contra aquele estado de coisas, e justo seria aquilo que estivesse de acordo com aquele estado de coisas. Um conceito realmente bem relativista da justiça. Só que ele mesmo fala isso, olha, mas isso é uma constatação fática, né? Isso é uma constatação de algo que ocorre, né? Que de fato ocorre, não que seja o correto. Ele diz, olha, uma lei que não visa o bem comum, ela não é lei. Ele diz muito claramente isso lá. Leis que não visam o bem comum, que visam apenas beneficiar fulano ou cicrano, ou satisfazer interesses pessoais, disso ou daquilo, de determinados grupos, isso não é lei. Ele diz, eu nem considero isso como lei. Fala isso muito, muito claramente. A lei deve estar... A lei, ela é uma medida da razão, e ela deve estar voltada sempre ao bem comum. Sem isso, sem essa característica, ela nem é lei, nem lei não é. Certo? Então, e quem deveriam ser então os membros deste Estado? Pessoas que estão realmente imbuídas do cumprimento das leis. Então, o ideal é pessoas que realmente estejam de acordo com o cumprimento das leis. Os magistrados, ele até fala aqui um trecho muito interessante que eu marquei, que é onde ele diz: se chama os servidores das leis aqueles a que damos o nome de magistrados, não é pelo simples prazer de cunhar uma expressão nova, mas sim porque acredito que a salvação ou a ruína de um Estado, acima de qualquer outra coisa, se baseia nisso, pois todo Estado que tem a lei numa condição subserviente e impotente está à beira da ruína enquanto
para todo o Estado, no qual a lei é absoluta e soberana sobre os magistrados, e estes são servidores da lei, haverá salvação e todos os benesses que os deuses outorgam aos estados. Então, um estado em que as leis realmente têm a sua eficácia. Então, uma vez que nós temos que ter as leis que realmente regulem a atuação dos agentes do Estado, né? Os agentes do Estado, os juízes, né, devem realmente estar sob o crivo da lei e agirem sob o crivo da lei, para garantir a salvação do Estado. É isso. Das relações humanas, ele vai tratar apenas a necessidade da cortesia, do respeito, mas ele vai trazer aqui um ponto importante também, em relação às honrarias. A quem devem ser dadas as honrarias neste Estado? As honrarias devem ser dadas aos deuses, inicialmente, aos daimons, vamos dizer assim, que são espíritos que governam, vamos dizer assim, e abaixo dessa realidade divina, devem ser dadas honras aos heróis, aos pais, aos anciãos, aqueles que realmente já fizeram algumas coisas. Isso aqui é um ponto fundamental que ele fala, né? Não se pode dar honrarias para pessoas de baixa virtude, de baixa envergadura moral, porque isso rebaixa e induz e é contraproducente na educação das demais pessoas da sociedade. Você precisa dar honrarias para aquelas pessoas que realmente sejam detentoras de virtudes morais elevadas, acima praticam atos de heroísmo, né? Atos realmente elevados. Os filhos devem dar essas honrarias também aos seus pais, porque seus pais lhe deram sustento, a criação, a educação, e deve ser feito mais ou menos desse modo, né? Se você perverter isso aí, você cria uma situação de muita desordem, e você vai ter você vai estar estabelecendo modelos muito inadequados para gerações futuras. Então, vamos supor, você vai conceder honrarias na sociedade, conceder medalhas de mérito ou lugares elevados na sociedade para, sei lá, para uma pessoa que é conhecida, né, como um ladrão, ou conhecida como uma pessoa fraca, ruim. Isso gera um impacto muito forte na alma da juventude, das novas gerações, porque elas rebaixam o seu nível de exigência e de modelo para elas mesmas. Então, é um ponto fundamental que ele fala isso aí. Ele fala isso aí em vários momentos. E por fim, para finalizar o capítulo, ele vai dizer, olha, tudo bem, então a lei, de certo modo, vai ter que considerar todos esses fatores que a gente tratou. O governo, né, a forma, o soberano, como que vai ser estabelecido isso, como que vão ser distribuídas as honrarias na sociedade, é isso? A localização e a atuação dos magistrados, tudo isso. Mas também é importante estabelecer que a lei, né, ao confeccionar a lei, quando o legislador vai confeccionar a lei, ele também deve observar alguns fatores que são voltados para ele mesmo, vamos dizer assim. E ele traz aqui alguns desses fatores, né, alguns desses elementos que são fundamentais na edição das leis. É um princípio, né? Hoje, o sistema jurídico que hoje nós temos, já muito bem formado, todos esses conceitos já estão muito bem delimitados, né, ao longo dos séculos, né? Mas aqui Platão está no início, bem no início dessa reflexão. E é interessante que ele traz reflexões que ainda são plenamente válidas até hoje, né? Primeiro ponto que ele traz em relação à confecção da lei, olha, a lei ela não pode ser contraditória. Então o legislador não pode tratar uma coisa de um modo e lá na frente tratar de outro modo. Então aqui ele está trazendo aqui o germe, né, dessa teoria da unidade do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico de um Estado deve ser congruente, deve se
harmônico, ele não pode ter contradições, não pode ter antinomias, é isso? Lá no futuro a gente vai, no futuro, né, nas gerações futuras, vai se desenvolver a forma de se resolver aparentes antinomias, porque na essência o ordenamento não pode ter essas antinomias. Eles devem realmente ser um conjunto de leis harmônicos entre si. Segundo ponto que deve ter o legislador, deve considerar, ele deve partir de conceitos que são muito bem consolidados. Então, quando o legislador vai tratar de um determinado instituto, quando ele vai estabelecer isso ou aquilo, ele tem que partir de definições muito bem muito claras. Olha, isso tem que estar definido ou pelo próprio legislador, ou de algum modo está bem claro o que significa esse instituto e a forma como está sendo tratado, né? Porque senão, e aqui vem a sacada dele, né? Se isso ficar muito em aberto, isso leva a uma ineficácia das leis, né? Vai ficar uma lei sem muita aplicabilidade concreta, e aí vai se comprometer o Estado, né? Leis abertas sem uma definição clara do que é isso ou aquilo. Ele até lhe diz, olha, quando ele dá um exemplo lá, que não é aceito a cerimônia, um exemplo que ele dá, a cerimônia de sepultamento deve ser moderada ou deve ser moderada, ou deve ser pomposa, ou deve ser mais simples, né? Então, assim, ó, se o legislador for estabelecer, olha, a cerimônia de sepultamento deve ser moderada, ora, o legislador vai ter que definir o que é esse moderado, entendeu? Para não ficar, porque senão fica uma norma realmente totalmente em aberto. Isso é um requisito que ele estabelece para o legislador, uma diretriz que ele estabelece para o legislador. E o outro aspecto da confecção das leis que ele vai trazer é as duas formas que tem de se confeccionar a lei. Isso, olha, você tem a lei que vai simplesmente estabelecer, olha, pode isso, e se fizer a punição é essa. Pronto. Ou uma lei que ela explica a causa, né, daquela proibição, né? Então seria uma lei mais persuasiva, né? Em compensação também seria uma lei mais a confecção dela seria uma lei muito mais extensa, né? Então teria essas duas formas aí de confeccionar a lei: uma lei de cunho mais persuasivo, dizendo o motivo no próprio corpo da lei, ou uma lei mais concisa, apenas estabelecendo o que é, o que não é, e indicando a consequência. No fim das contas, ele vai dizer que, na verdade, essa persuasão, essa explicação da lei pode fazer, em vez de compor o próprio texto da lei, deveria compor o prelúdio da lei, né? Uma espécie de preâmbulo da lei, onde vai se explicar os motivos daquela lei e qual a razão, né, disso acontecer. Só que isso é uma escolha do legislador. O legislador pode querer fazer esse preâmbulo, essa exposição de motivos, e aí depois apenas estabelecer a lei. Mas ele diz que esse seria ideal que tenha esse prelúdio com a lei concisa, mas prefaciada, né, vamos dizer assim, por esse prelúdio, preâmbulo que indica o fundamento, o sentido daquela lei. E a lei, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. A lei, para Platão, ela não é simplesmente um comando que foi aprovado pelo soberano. Não. A lei, ela é uma decorrência da razão. É uma descoberta da razão da situação específica, né? Olha, isso aqui é feito para isso, com essa finalidade, tem esse propósito. Isso então tem que ter a razão, o elemento da razão. Não é um simples voluntarismo aleatório do soberano. Esse simples voluntarismo aleatório do soberano
não necessariamente torna um comando seu como lei, né? Seria apenas um comando, mas não necessariamente, não intrinsecamente, não ontologicamente concebida como lei, no sentido que Platão está falando, né? Então é isso. Esses são os temas que ele tratou nesse capítulo 4. No próximo capítulo ele vai continuar, né, sua empreitada de formação desse estado ideal.